Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, verso de número 9. Glória a Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. É um texto que todos nós conhecemos muito bem, um versículo muito conhecido. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Tome o seu assento. Glória a Jesus. A minha oração é que eu diminua e o Senhor cresça. Amém? Meus irmãos, pouco tempo, quero dar uma resumida, mas eu não posso deixar de entrar no contexto histórico desta palavra para que nós possamos entender. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele chamou um homem por nome de Abraão. Deus, ele fala para este homem sair da sua terra, do meio de sua parentela, e ir até uma terra que o Senhor o mostraria. E a palavra do Senhor também nos diz que Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, de acordo que não se podia contar os seus descendentes. A Bíblia diz que Abraão, ele recebe essa promessa, e ele sai da casa de seus pais, ele sai de perto da sua parentela e vai até o Senhor o mostra. Deus, ele cumpre com a promessa, Deus, ele faz Abraão uma grande nação. Mas é certo que ainda que um povo tenha uma promessa, passamos por dificuldades e situações. A Bíblia diz que agora o povo, os descendentes de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, conhecido por todos nós como Israel, eles estavam debaixo de uma promessa que o Senhor daria a eles uma terra que mana leite e mel, a terra que por nós é conhecido como a terra de Canaã. A Bíblia diz que houve um tempo que este povo, que essa nação escolhida, eles ficaram por algum tempo cativos. Conhecemos a história dos hebreus que ficaram por muitos anos cativos no Egito. A Bíblia diz que este povo, eles estavam ali sendo escravizados, sendo oprimidos, sendo humilhados pelo povo egípcio. E a Bíblia diz que Deus, ele contempla a aflição deste povo. Deus, ele contempla a situação que aquele povo havia passado, que aquele povo estava passando na terra do Egito. E a Bíblia diz que no capítulo de número 3 do Êxodo, Deus, ele aparece a Moisés no Monte Sinai. A Bíblia diz que Moisés, ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando de repente ele vê um fogo, uma sarça pegando fogo. Mas algo chama a atenção de Moisés, porque aquela sarça que pegava fogo, ela não se consumia. E Moisés, ele falou: olha, certamente eu virarei para lá, porque esta é uma visão de Deus. E quando o anjo do Senhor, ele percebe que Moisés iria orar, ele fala: Moisés, Moisés, não vires para cá, louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz mais: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde estás é terra santa. E a Bíblia diz que o anjo falou com ele: olha, não temas, sou eu o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tenho eu visto a aflição que o meu povo tem passado na mão dos egípcios, e certamente descerei para livrá-los da mão dos egípcios. A Bíblia diz que agora Deus, ele levanta Moisés com uma missão essa de tirar o povo da terra do Egito, de tirar o povo, os hebreus, a nação escolhida da terra dos egípcios, e levar a terra que Deus havia prometido a Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele lidera o povo, e por cerca de 40 anos o povo peregrina pelo deserto, até chegar à terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que o povo, em Números capítulo 14, a Bíblia diz que quando o povo, eles chegaram até perante a terra, que Moisés mandou os espias irem visitar aquela terra para ver como estava.
O povo temeu por ver que teria que batalhar. Muitos temeram e pensaram em retroceder, pensaram em voltar para trás. A Bíblia diz que muitos deles falaram: porque Deus não nos deixou na terra do Egito, ou porque não morrermos no meio do deserto, mas Ele nos trouxe aqui para morrer a fio de espada. O povo, eles estavam temendo a batalha que eles haveriam de enfrentar para poder entrar na terra que o Senhor havia prometido. Este povo acabou se esquecendo que os 40 anos que eles permaneceram no deserto, peregrinando, habitando em tendas, todos os dias o Senhor descia o maná do céu para que eles se alimentassem. Ainda que debaixo de uma promessa eles estavam passando por um deserto, mas ainda no deserto, Deus que fez a promessa estava cuidando. E a Bíblia diz que todos os dias o maná descia para que eles pudessem se alimentar. Por 40 anos que eles peregrinaram, o Senhor cuidou, o Senhor zelou pela vida daquele povo. Mas quando eles chegam perante a terra, eles pensam em retroceder. Eles pensam em voltar para trás. Quem aqui dentre nós nunca pensou em retroceder? No meio da batalha, no meio da dificuldade, passando por um deserto, quem nunca pensou em retroceder? Mas nós fomos chamados para seguir em frente. Não importa a batalha, não importa a dificuldade, não importa o deserto. Nós não estamos sós, nós temos um Deus que tem nos guiado. A palavra do Senhor nos diz que Deus, durante o dia, caminhava com aquele povo numa coluna de nuvem de dia e de noite numa coluna de fogo, a ponto de guiar o seu povo pelo caminho para que eles não se perdessem. Mas a Bíblia diz que agora eles pensam em retroceder, alguns deles pensam em retroceder, eles pensam em voltar para trás. Mas Moisés, ele ora ao Senhor e pede misericórdia, porque Deus, ele já estava pensando em castigar aquele povo. Porque os 40 anos deles no deserto foram 40 anos blasfemando, reclamando. Ainda que o Senhor estava cuidando deles no deserto, o que eles mais sabiam fazer era reclamar. Mas Moisés, ele ora ao Senhor e fala com Deus e fala: olha, não faça tal coisa contra nós, contra este povo, porque certamente aqueles que viram que o Senhor nos tirou da terra do Egito, que o Senhor nos guiou em meio ao deserto, eles podem até falar que o Senhor não conseguiu cumprir com a tua promessa. Eles podem até falar que, olha, Ele tirou eles do Egito com a promessa de ir para outra terra, mas Ele não foi capaz de cumprir. E a palavra do Senhor diz que então agora o Senhor, Ele fala para Moisés que tudo bem, que o povo entraria na terra, mas que aqueles que saíram do Egito não entrariam, somente os seus descendentes. A Bíblia diz que somente 2 dos que saíram do Egito entraram. Um por nome de Josué, que já foi lido aqui hoje, e outro por nome de Caleb. Eles confiaram na promessa do Senhor, eles confiaram que eles herdariam aquela terra. E a Bíblia diz que nem mesmo Moisés, ele entrou naquela terra. E agora Moisés, ele morre, e o Senhor levanta um homem por nome de Josué, para dar sequência ao chamado de Moisés, para dar sequência na missão de Moisés. Josué, o sucessor, ele começa agora a guiar aquele povo. E ele tem uma missão, que é entrar, que é invadir a terra de Canaã. É lutar com aquele povo e tomar para si aquela terra. E a palavra do Senhor nos diz que quando Josué, ele entra, ele toma aquela terra. Ele dá aquela terra ao povo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Josué agora, ele tem a missão também de restabelecer aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Saíram do Egito, saíram debaixo de um jugo, de uma escravidão, mas o Senhor estava com eles a todo instante. Há momentos que nos sentimos sós, há momentos que nos sentimos desamparados, em meio ao deserto, em meio à aflição. Muitas das vezes pensamos, mas e a promessa que o Senhor nos fez? Não é porque tem promessa que não vai passar por aflição. Não é porque tem promessa que não vai passar por dificuldades. Não é porque tem promessas que não vai passar pelo deserto. Não é porque tem promessa que não precisa batalhar para alcançar. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia diz que Josué agora, algum tempo depois, ele acaba morrendo. E a palavra do Senhor nos diz em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele levanta Samuel, mas antes disso, após a morte de Josué, por cerca de alguns anos, diversos juízes reinaram sobre Israel. E a palavra do Senhor nos diz que o tempo se passa, e Deus ele levanta Samuel, o último juiz, que reinou, que governou sobre aquele povo. E a Bíblia diz que Samuel, sendo já velho, ele constitui os seus filhos por juízes. Mas aquilo pareceu mal aos anciões, porque os filhos de Josué, eles não andavam nos mesmos caminhos que o pai. Os filhos de Samuel, eles não andavam nos mesmos caminhos que o pai. A palavra do Senhor nos diz que eles pecavam, eles eram mal aos olhos dos anciões, e fez com que aquele povo começasse a clamar por um rei. E aquele povo, eles oram e pedem um rei, eles clamam por um rei. E a Bíblia diz que um rei agora se levanta por nome de Saul. E a Bíblia vai nos dizer que Saul ele governa, ele reina por alguns anos. Mas o reinado de Saul também começa a entrar em decadência. Porque Saul ele começa a pecar, Saul ele começa a ir contra os princípios estabelecidos por Deus. E aquele Saul é repreendido por Samuel. Mas a Bíblia diz que Deus ele se arrepende de haver constituído Saul como rei. E Deus agora ele manda que Samuel ele vá até a casa de Jessé e unja Davi como rei sobre Israel. E a Bíblia diz que Samuel ele vai até a casa de Jessé. Ele unge Davi como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algum tempo se passa após Davi ser ungido rei, para que ele possa começar a reinar. Quando Saul ele morre, Davi ele começa a reinar. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecemos o reinado, ouvi falar de Davi. Davi ele foi um rei muito corajoso. Davi ele foi um rei que mesmo antes dele assumir o trono, ele derrotou um gigante. Gigante este por nome de Golias. E eu aqui já quero também te liberar uma palavra. Não se assuste com o gigante, porque o mesmo gigante que mostrou a covardia de Saul foi o mesmo gigante que mostrou a coragem e ousadia de Davi. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que Davi ele começa a reinar sobre aquele povo. Davi ele começa a reinar sobre Judá e sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, até que o tempo se passa e ele começa a reinar sobre toda a nação. Davi, homem valoroso para Deus, homem que muitos chamam como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi escolhido quando ainda estava no pasto, apacentando ovelhas. Homem este que ninguém dava nada, mas Deus ele via algo de especial na vida de Davi. Deus ele via um coração especial em Davi. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi ele está reinando, Davi ele era um homem, um rei muito respeitado pelas nações vizinhas. Porque Davi, toda batalha que Davi ia, Davi vencia, porque Davi ia com Deus na frente. A palavra do Senhor nos diz que todos temiam por Davi. Mas é chegado também um tempo que Davi ele morre, mas ele deixa Israel com a fama de uma nação respeitada. Israel era uma nação respeitada porque todos temiam Davi. E a Bíblia diz que alguns anos se passam, Davi morre e começa agora a reinar o seu filho, por nome de Salomão. Também conhecemos, já ouvimos falar deste homem. Salomão agora ele começa a reinar. E muitos dizem que Salomão ele teve um reinado pacífico, que ele era diferente do pai. Mas a verdade é que não tinha com quem ele guerrear, porque Davi já havia exterminado todos os inimigos de Israel.
E a Bíblia diz que Salomão, ele recebe a nação pronta para fazê-la prosperar, pronta para cuidar da economia daquela nação, para cuidar das construções. E a Bíblia diz que Salomão agora, ele vai construir um templo. Ele recebeu de Davi a missão de construir um templo. Nós conhecemos a história que Davi, ele projetou em seu coração construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor não permitiu que Davi construísse, porque Davi havia derrubado muito sangue. Mas Davi, ele passou essa missão para o seu filho Salomão. E a Bíblia diz que eles construíram um templo, o templo conhecido por nós como o Templo de Salomão. Até há uma réplica dele lá em São Paulo, no Brás, da Igreja Universal, conhecido, chamado como Templo de Salomão. Porque aparentemente, por fora, por dentro, é parecido como o templo. Mas o Templo de Salomão era muito maior, o templo que havia construído naquela época era muito maior, era muito mais luxuoso. Os utensílios eram de ouro, de pedras preciosas. E a Bíblia diz que no dia da inauguração deste templo, a glória do Senhor se manifestou sobre a casa. A Bíblia diz que quando o povo termina de louvar, quando os levitas terminam de louvar, a glória do Senhor, ela desceu sobre a casa, ela desceu sobre o templo, de forma que nenhum deles conseguiram permanecer de pé diante da glória do Senhor. A glória foi tremenda. Os anciões, os sacerdotes, os levitas, todos caíram prostrados, porque não era possível permanecer de pé diante a glória do Senhor. E a Bíblia diz que algum tempo se passa e Salomão morre. Quem assume agora é o seu filho, por nome de Roboão. E a Bíblia diz que no reinado de Roboão, a nação foi dividida em duas partes, que é conhecido como o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, cuja capital Samaria, e o Reino do Sul como Jerusalém, ou conhecido também como o Reino de Judá. E a Bíblia diz que agora há uma divisão na terra. Entre eles havia uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e neste período, a Bíblia diz que após alguns anos dessa divisão, um homem por nome de Tiglat-Pileser III, ele invade o Reino do Norte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele invade, ele destrói o Reino do Norte, mas o Senhor resolve poupar o Reino do Sul. Deus, ele resolve poupar o Reino do Sul, conhecido por Jerusalém. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, o povo, ele começa a viver um tempo de decadência, um tempo de avivamento. Não é diferente nos dias de hoje. Há tempos de decadência, tempos de avivamento. Ao mesmo tempo que o povo está avivado, ele começa a cair em decadência. E a palavra do Senhor nos diz que se levanta um rei neste tempo, e ele restaura o reino, ele restaura o culto. Ele reorganiza a casa e restabelece a adoração sobre aquele povo. Aquele povo agora, eles começam a adorar, eles estão diferentes, eles estão avivados. Mas um tempo se passa, este rei morre e um outro rei começa a governar, começa a reinar. Esse rei agora, ele derruba os altares de adoração a Deus e estabelece altares a deuses pagãos. Novamente, a nação começa a cair em decadência. A nação começa a cair em pecado e a adorar outros deuses. E começam a deixar de lado o nosso Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que por muito tempo o povo vivia em curtos reinos, ora avivamento, ora decadência. Até que um governador por nome de Nabonide, governador da Babilônia, ele na sua cabeça ele planeja tomar todas as nações, dominar a terra. E o seu filho, por nome de Nabucodonosor, general do exército da Babilônia, a Bíblia diz que ele agora começa a marchar em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chega perante os muros de Jerusalém, não era possível eles adentrarem. Então ele planeja cercar toda aquela cidade.
E a Bíblia diz que por 9 meses aquela cidade ficou cercada, até que já não havia mais comida. Os poços eles tamparam, já não havia mais o que tomar, o que beber. E a Bíblia diz que agora aquele povo ele resolve ceder a Nabucodonosor, porque eles já não tinham mais um jeito para viver, eles não tinham mais o que comer. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, ele derruba os muros, ele destrói a cidade, ele invade o templo de Salomão, o templo que Salomão havia construído. Ele toma para si todos os utensílios da casa de Deus e ateia fogo no templo. Ele destrói o templo e leva consigo este povo cativo para a Babilônia. Ora, este povo que havia sido escravos no Egito, libertados por Deus, trazido à terra prometida, agora eles estão arrancados novamente e levados à Babilônia, cativos. E a Bíblia diz que nessa remessa foi dentre eles homens que nós conhecemos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles jovens que nós conhecemos, que não se prostraram diante de Nabucodonosor, não se prostraram diante os reis da Babilônia, mas preferiram se manter firmes ao nosso Deus. E a Bíblia diz que passam alguns anos e aquele povo está lá na Babilônia, mas Babilônia agora ela começa a sofrer uma queda. Babilônia agora ela começa a entrar em declínio. E a palavra do Senhor nos diz que quando ela começa a entrar em declínio, louvado seja o nome do Senhor, 70 anos se passaram deste cativeiro babilônico. E a Bíblia nos diz que quando a Babilônia ela cai em declínio, ela começa a cair, ela é tomada, é dominada pelo Império Medo-Persa, que começa a reinar. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período Deus levanta um homem, a qual o Senhor diz, o meu ungido Ciro. Deus ele levanta Ciro, e Ciro ele cria um edital, ele cria uma lei, para que todo o povo que estava sob o domínio dos Medo-Persa, que quisessem voltar para suas origens, que quisessem voltar para sua terra, eles estavam recebendo o alvará, eles estavam recebendo a permissão pelo rei da Pérsia para que pudesse retornar. A nação de Israel agora ela é contemplada por esta lei. E a Bíblia diz que eles voltam até a sua terra. Eu já estou encerrando. Eles voltam até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vê tudo destruído. Os muros estão derrubados, o templo está destruído, a cidade está destruída, estava abandonada. E a palavra do Senhor nos diz que eles agora vão começar a reconstruir aquela cidade. Neemias, conhecemos, já ouvimos falar também. Neemias ele estava na casa do rei, lá em Suzã. E a Bíblia diz que ele recebe a visita de um parente seu por nome de Anani. E quando ele recebe essa visita, ele pergunta: olha, como está a nossa terra, como está Jerusalém, como está o templo do Senhor? E Anani diz: olha, está tudo destruído, o templo do Senhor está destruído, o túmulo de nossos pais está abandonado. E a palavra do Senhor nos diz que Neemias ele se entristece, a alma de Neemias está amargurada, e a Bíblia diz que Neemias ele se retira para jejuar por 4 meses. Neemias ele convocou o seu povo para jejuar e orar. Findados 4 meses, ele chega perante o rei e pede permissão para que pudesse voltar a Jerusalém. Quando ele chega perante o rei, a Bíblia diz que o rei ele olha e fala: Neemias, por que está abatido? Por que estás assim, Neemias? E Neemias fala: olha, como pode estar eu feliz com a terra de meus pais, com o túmulo de meus pais destruídos, abandonados? E a Bíblia diz que o rei ele concede a Neemias permissão para voltar. Neemias ele volta a Jerusalém para reconstruir os templos, para reconstruir o muro. Só que quando Neemias ele está reconstruindo o muro de Jerusalém, a Bíblia diz que se levantam 3 homens, por nome de Sambalate, Tobias e Gesem, e eles começam a perseguir a obra. Eles começam a perseguir Neemias e toda a obra de construção do muro.
Aí nós percebemos que nos dias de hoje também é da mesma forma. Quantas das vezes se levantaram Sambalate e Tobias para tentar parar a obra, para tentar parar ministério, para tentar parar sonhos, para tentar parar aquilo que nós estamos tentando construir. Mas a Bíblia diz que Neemias ele se manteve firme e ele conseguiu construir, terminar a construção daquele muro. E a Bíblia também diz que um homem por nome de Zorobabel, ele é responsável em reconstruir o templo, de reconstruir o templo do Senhor, o templo de adoração. Mas a Bíblia diz que agora este templo ele não está mais sendo construído como o templo de Salomão. Porque no templo de Salomão foi reconstruído com ouro, com pedras preciosas, com muito luxo. E agora eles estavam construindo templos com madeira, com os utensílios de madeira. Estavam construindo um templo mais simples. E a Bíblia diz que aquele povo, eles acabam se entristecendo, aqueles que viram o templo de Salomão, eles acabam se entristecendo, porque este novo templo não tem nada a ver com o templo de Salomão. De longe, parecer com o templo de Salomão. E a Bíblia diz que por alguns anos a obra ficou parada. Por cerca de 10 anos eles deixaram a construção do templo parada. É aí que Deus levanta o profeta Ageu. E ele fala: olha, é lícito que vocês repousem nas suas casas com o chão batido. É lícito que vocês estejam numa casa com conforto, enquanto o meu templo está abandonado. Porque o povo, eles deixaram o templo, eles estavam vivendo no conforto da sua casa e haviam abandonado o templo. E a Bíblia diz que agora Ageu ele profetiza ao povo, ele fala ao povo. E Zorobabel ele constrói o templo, eles terminam de construir este templo. Mas os anciões, aquele povo mais velho que viram, eles se entristeceram. Porque eles estavam lembrando lá do passado. Eles estavam pensando naquilo que ficou para trás. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite. Enquanto você está olhando para trás, é impossível Deus trabalhar no hoje. Aquele povo, eles estavam olhando para trás, mas Deus ele fala: olha, minha é o ouro, minha é a prata. E Deus ele fala no versículo 9 que nós lemos: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Enquanto aquele povo estava preocupado com o tamanho do templo, com a beleza do templo, Deus ele estava falando: olha, eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, porque é tudo meu. Eu não preciso de luxo, eu não preciso de templo grande, porque sobre este templo, a minha glória será maior que a da primeira. Eu acho que você não está entendendo. E quando você está olhando para o seu passado, lá para trás, Deus ele está querendo fazer coisa nova hoje. Deus ele está querendo manifestar a glória dele diferente hoje. Deus ele tem algo novo para a vida de pessoas aqui. E a Bíblia diz que Zorobabel ele reconstrói o templo. Ele estabelece o templo. E Esdras ele restabelece o culto de adoração a Deus. Eu quero encerrar nessa noite, mas eu quero que você entenda o porquê dessa introdução toda. Não é porque tem promessa que você não vai passar por dificuldade. Não é porque tem promessa que não vai passar pelo vale, que não vai passar pelo deserto. Não é porque tem promessa que vai passar por tempo de sofrimento. Mas é no tempo de sofrimento, é no tempo de angústia, de aflição que Deus vai se manifestar na sua vida. O povo estava no Egito, mas Deus estava contemplando a aflição. E no tempo certo, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Deus ele tem contemplado a sua aflição, Deus ele tem contemplado o deserto que você tem passado. Mas é no tempo dele que Deus vai se manifestar na sua vida. Talvez você esteja pensando, mas lá atrás, esquece lá atrás, Deus tem algo novo hoje. Como diz Isaías 43:18, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas.
Deus, Ele quer fazer coisa nova aqui hoje. Não podemos viver de passado, porque o passado nos aprisiona lá atrás. Deus, Ele quer algo novo hoje. Muitas das vezes estamos pensando lá atrás, naquilo que passou, e Deus está querendo fazer algo hoje, mas nós não conseguimos operar, porque estamos presos lá atrás. Estamos presos no passado. Mas, irmão, é que lá atrás era assim. É que lá atrás Deus se manifestava desse jeito. Ei, mas Deus, Ele tem um renovo hoje. Já foi louvado aqui, renovo. O que eu quero é renovo. Talamanda rabacalabassúria. Ramanda rabai comondo rabai calabácia. Deus, Ele tem renovo para crente hoje aqui. Aquilo que para você não tem mais jeito, aquela situação que você acha que Deus não pode mais operar, ei, operando eu, quem impedirá? Deus, Ele pode agir na sua casa. Deus, Ele pode agir na sua família. Deus, Ele não precisa de ajudinha, não. Deus, Ele faz quando Ele quer. Deus, Ele faz e não há quem possa impedir o agir, o trabalhar de Deus. Mas é preciso olhar para frente, é preciso olhar para o alvo. Como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, na parte B, que diz: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Deixe aquilo que passou para trás e olhe para o seu alvo. O povo de Israel, quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, eles olharam para trás, eles pensavam em voltar para o Egito, em voltar para o deserto, em voltar para a escravidão. Mas Deus não nos chamou outrora para a escravidão, não. Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas Deus nos chamou para ser libertos. Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para nos abençoar. Mas, irmão, eu estou aflito, mas vai passar. Irmão, mas eu estou passando por um deserto, mas vai passar. Mas eu estou passando por um momento de crise, de dificuldade. Mas você tem promessa, é preciso passar. E no tempo de Deus, Deus, Ele vai te honrar. No tempo de Deus, a glória vai se manifestar. Mas, irmão, lá atrás o meu ministério era diferente. Mas quero eu dessa noite profetizar sobre a vida do ministério novo. Quero eu nessa noite profetizar a glória de Deus diferente sobre a sua vida. Aleluia. Deus, Ele tem algo novo. Deus, Ele tem algo maior para fazer na vida de pessoas aqui hoje. Mas é preciso desapegar do passado. É preciso desapegar daquilo que já passou. O que ficou para trás, irmão, deixa lá. Aleluia. Aquilo que já passou, irmão, deixa para trás. Viva o hoje. Deus, Ele te dá uma nova oportunidade hoje. Deus, Ele te dá uma nova chance hoje. Se coloca sobre os seus pés que eu vou encerrar. Aleluia. Deus, Ele quer operar hoje na sua vida. Aleluia. A glória que Deus tem para manifestar hoje é muito maior do que Ele manifestou ontem. Aleluia. Mas você pode pensar, irmão, mas não tem mais jeito. Já não tem mais jeito, irmão. Eu estou pensando em desistir. Mas eu quero liberar nessa noite uma palavra profética sobre a sua vida. Ainda existe vida aí. Aleluia. Ainda existe vida aí aonde o inimigo diz que acabou. Aonde o inimigo diz que não tem mais jeito. Aonde o inimigo fala, olha, é melhor você parar, é melhor você retroceder. Lamanda rabacalabassúria. Rai comondo rabai. Ei, Deus, Ele manda dizer que ainda tem vida. Enquanto tem vida, há esperança. Como diz lá no livro de Jó 14:7, porque ainda há esperança para a árvore cortada, que se for cortada ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Aleluia. Ainda que uma árvore for cortada,
Deus, Ele tem o poder nessa noite de dar vida novamente. Aquele que estava pensando em desistir, que estava pensando que não tem mais jeito, mas irmão, não tem mais jeito, tem jeito sim, porque para Deus não há nada impossível. Deus, Ele tem algo para se manifestar na sua vida, dentro da sua casa, mas você pode até olhar mais lá atrás, era assim: ei, desapega do passado. Desapega do passado, viva o presente, viva o hoje. Não olhe para trás, porque aquele que olha para trás, pode acontecer como aconteceu com a esposa de Ló, quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A ordem era que não olhassem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olha para trás, e ela foi transformada numa estátua de sal, porque olhou para trás. Então não olhe para trás, olhe para o alvo que é Jesus. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite. Você tem um chamado, você recebeu uma promessa. Deus, Ele fez uma promessa que você herdaria uma terra. Deus, Ele te fez uma promessa sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas ainda que antes que se cumpra essa promessa, é preciso passar pelo deserto. É preciso passar pelo momento de aflição. Aleluia. Mas ele não pode desistir, não pode retroceder, não pode olhar para trás. Não se assuste, fala: irmão, mas o tempo, não. Tudo mudou. Deus, Ele quer fazer algo novo hoje. Deus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida hoje. Deus, Ele quer escrever um novo tempo na sua vida. Aleluia. Eu quero nessa noite fazer um apelo. Você que sentiu a palavra do Senhor falar com você, vem até a frente, nós queremos orar. Talvez você entrou aqui nessa noite com seu coração aflito, com seu coração oprimido, pensando em desistir, pensando em não haver mais jeito. Mas Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. Lamandarabai, labai chou da calamandarabassúria. Deus, Ele quer fazer algo novo. Deus, Ele tem uma nova história. Deus, Ele tem um novo tempo. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus, Ele vai te fortalecer nessa noite. Eu creio que Deus vai te animar nessa noite. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, a mesma palavra que Deus falou para Josué. Não te mandei eu, somente ser forte e corajoso. Aleluia. Deus, Ele tem algo a fazer. Não pare, não desista, não olhe para trás. Creia e receba da parte do Senhor o renovo. Deus, Ele tem renovo na sua vida. Deus, Ele tem renovo na sua casa. Deus, Ele tem renovo no seu ministério. Tome posse aqui nessa noite. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, graças te damos por essa palavra, por este culto. Graças te damos, ó Pai, por ter falado com a tua igreja, por ter falado com o teu povo. Ó Pai querido, te damos graça, ó Deus, por ter nos feito lembrar das promessas. Te damos graça, ó Deus, por nos lembrar que não podemos olhar para trás, mas sim para o alvo que é Jesus Cristo. Ó Pai, nós cremos e recebemos da parte do Senhor a providência. Nós cremos e recebemos da parte do Senhor nesta noite o renovo. Meu Deus, se porventura alguém entrou aqui aflito, alguém entrou aqui oprimido, ó Pai querido, que nessa noite saia daqui renovado. Pai querido, que nessa noite saia daqui regozijando, ó Pai, e tendo a certeza da Tua palavra, tendo a certeza que a promessa ainda está de pé. Ó Pai, talvez ela entrou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando, Senhor meu Deus, em retroceder. Ó Pai, mas que o Senhor nessa noite coloca sobre ela, ó Pai querido, a Tua força, para que ela não pare, para que essa pessoa não desista. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor guie, Senhor meu Deus, este povo, como o Senhor guiou o seu povo em meio ao deserto. De dia numa coluna de fogo, e de noite, Senhor meu Deus e meu Pai, guia, Senhor meu Deus, o teu povo. Pai querido, dá força, dá ânimo. Papai querido, não deixa o teu povo olhar para trás. Papai querido, aquele que está desanimado, aquele, Senhor meu Deus, que não tem mais perspectiva de vida, que não tem mais perspectiva, Senhor meu Deus, de ministério, de chamado.
Pai querido, que nessa noite o Senhor renove a tua promessa, o Senhor renove, Senhor meu Deus, o teu chamado, meu Deus, e se manifeste, ó Deus, como Deus forte sobre a vida deste povo. Papai querido, que este povo venha prevalecer em meio ao deserto, que este povo venha prevalecer, Senhor meu Deus, em meio à aflição, em meio à angústia, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja bendito. Pai querido, é o pedido que nós fazemos a Ti agradecidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.